Leitura bíblica anual em ordem cronológica, leitura de número 3, do dia 7 de janeiro de 2026. Gênesis 8, o verso 20 ao 22. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal, desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Gênesis 9, verso 8 até o 17. Então disse Deus a Noé e a seus filhos, que estavam com ele: Vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes, e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos e os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus prosseguiu: Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos, de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé: Esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda a forma de vida que há sobre a terra. Gênesis 9, verso 1 ao 7. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar. Eles estão entregues em suas mãos. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Mas não comam carne com sangue, que é vida. A todo aquele que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Gênesis 9, 18 e 19. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã.
Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Gênesis 10, verso 32. São esses os clãs dos filhos de Noé, distribuídos em suas nações, conforme a história da sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram pela terra, depois do dilúvio. Gênesis 10, verso 1 até o 4. Este é o registro da descendência de Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. Estes foram os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madal, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Estes foram os filhos de Gomer: Askenaz, Rifate e Togarma. Esses foram os filhos de Javã: Elisá, Tarsis, Quitim e Rodamim. Deles procedem os povos marítimos, os quais se separaram em seu território, conforme a sua língua, cada um segundo os clãs de suas nações. 1 Crônicas, capítulo 1, versos 5 até o 7. Estes foram os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Estes foram os filhos de Gomer: Askenaz, Rifate e Togarma. Estes foram os filhos de Javã: Elisã, Tarsis, Quitim e Rodamim. 6. Gênesis 10, verso 6. Estes foram os filhos de Cã: Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. Estes foram os filhos de Cuxi: Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabitecá. Estes foram os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores, e por isso se diz: valente como Nimrod. No início, o seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Cainé, na terra de Sinear. Dessa terra, ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Rebote-ir, Calá e Recém, que fica entre Nínive e Calá, e grande cidade. Misraim gerou os Luditas, os Ananitas, os Leabitas, os Naftuitas, os Patruzitas, os Caluitas, dos quais se originaram os filisteus e os Caftoritas. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, e Et, como também os Jebuseus, os Amorreus, os Girgaceus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Zemareus e os Emateus. Posteriormente, os clãs cananeus se espalharam. As fronteiras de Canaã estendiam-se desde Sidom e iam até Gerar, e chegavam a Gaza, e de lá prosseguiam até Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, chegando até Laza. São esses os descendentes de Cã, conforme seus clãs e línguas, em seus territórios e nações. 1 Crônicas 1, verso 8 até o 16. Estes foram os filhos de Cã: Cuxi, Misraim, Fute e Canaã. Estes foram os filhos de Cuxi: Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabitecá. Estes foram os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Misraim gerou os Luditas, os Anamitas e os Leabitas, os Naftuitas, os Patruzitas, os Casluitas, dos quais se originaram os filisteus e os Caftoritas. Canaã gerou Sidom,
seu filho mais velho. Et, como também os jebuseus, os amorreus, os girgazeus, os heveus, os arqueus, os sineus, os arvadeus, os zemareus e os amateus. Gênesis 10, verso 31. São estes os descendentes de Sem, conforme seus clãs e línguas, em seus territórios e nação. Gênesis 10, verso 21 ao 23. Sem, irmão mais velho de Jafé, também gerou filhos. Sem foi o antepassado de todos os filhos de Éber. Estes foram os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Estes foram os filhos de Arã: Uz, Jeter e Meseque. 1 Crônicas, capítulo 1, verso 17, diz assim: Estes foram os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Estes foram os filhos de Arã: Uz, Jeter e Meseque. 1 Crônicas, capítulo 1, verso 24. Sem, Arfaxade, Salá. Gênesis 11, do verso 10, diz assim: Este é o registro da descendência de Sem. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade. Gênesis 9, verso 20 até o 27. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do seu pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que seu filho caçula lhe havia feito, disse: Maldito seja Canaã, ó Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Gênesis 11, 35. Aos 35 anos, Arfaxade gerou Salá. Depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Gênesis 10, verso 24. Arfaxade gerou Salá, e esse gerou Éber. Gênesis 11, verso 14. Aos 30 anos, Salá gerou Éber. Gênesis 10, capítulo, verso 25. A Éber nasceram 2 filhos. Um deles se chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida. Seu irmão chamou-se Joquitã. 1 Crônicas 1, 19. Éber nasceram 2 filhos. Um deles se chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida. Seu irmão chamou-se Joquitã. Éber, Peleg, Reu. Gênesis 11, verso 16. Aos 34 anos, Éber gerou Peleg. Gênesis 10, verso 26 e 30. Joquitã gerou Almodá. Salefe, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Diclã, Obal, Abimael, Sapã, Ofir, Ávila e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joquitã. A região onde viviam estendiam-se de Messa até Cefar, nas colinas ao leste. 1 Crônicas 1, 20 ao 23. Joquitã gerou Almodã.
Salefe, Azarmavé, Gerá, Adorão. Joquitã gerou Almodá, Salefe, Azarfe, Gerá, Adorão, Uzal, Diclã, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Ávila e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joquitã. Gênesis 11, 18. Aos 30 anos, Peleg gerou Reu. Gênesis 11, 20. Aos 32 anos, Reu gerou Serugue. Gênesis 11, verso 1 ao 8. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras, e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. 1 Crônicas, capítulo 1, verso 26, diz assim: Serugue, Naor e Terá. Gênesis 11, 22. Aos 30 anos, Serugue gerou Naor. Gênesis 11, 24 até o 26. Aos 29 anos, Naor gerou Terá. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abraão, Naor e Arã. Jó, capítulo 1, verso 1 em diante, até o verso 10. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Gênesis 11, 19. Depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou outros filhos e filhas. Gênesis 11, 25. Depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou outros filhos e filhas. Gênesis 9, 28. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos. Verso 29. Viveu ao lado 950 anos e morreu. 1 Crônicas, capítulo 1, o verso 27. E Abraão, que é Abraão,
Gênesis 11, 27. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Jó 1, verso 6 em diante, até o 22. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde vem você? De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a sua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo, bebendo, vindo na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. E eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho, na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o me deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma.